Olá, estamos de volta com a nossa disciplina de Introdução à Pesquisa Científica. Hoje o assunto será as fases do processo metodológico. Você deve estar lembrado, falamos em pesquisa, lembram? Os tipos de pesquisa e a importância dela. E falamos também sobre algumas técnicas, a maioria delas, é claro, tratamos cada uma e mostramos para você a importância. Mas agora, vamos ver como que a gente pode realmente montar essa pesquisa, não é isso? É importante que você tenha em mente que uma pesquisa, ela tem, além da pesquisa propriamente dita, ou seja, da coleta de dados que você faz, seja através de material bibliográfico, documental ou das entrevistas, lembra-se? Ou dos questionários, você precisa montar esse trabalho. E esse trabalho, ele tem duas partes. Como assim duas partes? Vejamos, ele terá uma parte de formatação, que é a forma do trabalho. Como você poderá digitar esse trabalho, como você poderá apresentar esse trabalho, tá ok? Isso nós veremos um pouquinho mais para frente. Hoje, nós estaremos tratando do conteúdo desse trabalho, ou seja, o que é que você precisa trazer da sua pesquisa e a forma como você vai escrever esse trabalho. Como esse trabalho ele poderá ser aceito como um trabalho acadêmico, ou seja, como uma pesquisa científica. Vamos lá? Nós temos, dentro desse pesquisar e desse montar esse trabalho e essa pesquisa, algumas partes que são absolutamente necessárias, senão ele não é considerado uma pesquisa científica. Se você fizer uma pesquisa simplesmente por fazer e colocar um monte de informações, o que a gente chama de colcha de retalhos, ou seja, você vai colocando sem nenhum sentido, ou seja, o trabalho não tem o chamado começo, meio e fim. Então, é preciso que você leve em consideração isso que nós vamos falar hoje, as fases do processo metodológico. O que é metodológico? Já falamos também, lembram? Atente-se à palavra, metodológico vem de método. Então, agora nós estaremos tratando desse processo, dos métodos para que você monte esse processo de criar o seu trabalho, de elaborar o seu trabalho de pesquisa. Vamos a ele. Existem algumas vertentes, alguns professores que preferem começar os trabalhos definindo o tema, não é? Ele passa para você, olha, elabore um trabalho sobre o tema tal, elabore um trabalho sobre tal tema. Muito bem, isso é independente do que for solicitado para você, mas algumas questões são prioritárias. Sempre o trabalho está inserido em alguma área, dentro de algum assunto, não é? Então, nós teremos ali o tema. Mas o importante é que dentro desse tema que você estude, ou por decisão própria, ou por alguma orientação que você precisa dentro de uma disciplina, a primeira questão é a chamada formulação do problema. Ou, como em alguns livros também aparecem, a chamada questão de pesquisa ou situação-problema. Essa é a primeira fase que você precisará montar. Existem outras, como a hipótese, a formulação da hipótese, a análise, a coleta de dados e discussão dos dados e a conclusão do trabalho, para então que você possa fazer o quê? Finalizar a redação do trabalho. Vamos para o início, não é melhor assim? Primeiro problema de pesquisa, ou como já disse, a chamada situação-problema. O conceito de problema, ele pode ser entendido como uma questão que desperta interesse e curiosidade, e cujas informações ainda parecem não ser suficientes para a solução. É preciso muita atenção na formulação e na precisão quando você elaborar uma situação, problema para determinado assunto. Então, você tem um tema que você pode escolher dentro da sua área, da área de estudo, da área da disciplina. Então, você levanta uma situação, problema
sobre um processo, uma situação e faz esse problema. Quando eu digo fazer, é fazer mesmo, é você escrever. Vejam, eu disse a vocês, é preciso fazer o problema de pesquisa. O que é a palavra problema? Quando eu digo problema, eu tenho certeza que você já lembrou da aula de matemática, não é isso? Porque o professor de matemática falava muito de problema, não é isso? É isso mesmo. Problema, quando se faz um problema, quando se elabora um problema na nossa língua, na língua portuguesa, ela sempre termina com um ponto de interrogação. E é isso. Você tem que elaborar um problema com um ponto de interrogação. Não há como você fazer um problema com uma afirmativa. Então, de maneira geral, alguns autores até colocam em metodologia científica que você situe, coloque a situação problema, simplesmente. Também é aceito. Mas o mais indicado, para você que está no início, é que você defina claramente qual é esse problema que você estará buscando, que você estará pesquisando, que você estará indo atrás de uma solução. Não fica mais fácil quando você tem um ponto de interrogação? Veja, quando você coloca uma pergunta do tipo quanto é 1 mais 1, fica muito mais fácil, muito mais direcionado você responder, não fica? A informação a resposta será muito mais objetiva, você procurar qual é o resultado dessa equação, no caso do exemplo que eu dei. Mas veja, isso não é em matemática só. Você pode transferir isso para qualquer área que você esteja precisando pesquisar e em qualquer nível, seja graduação, pós-graduação, enfim, o que você estiver estudando, eu te recomendo, crie a situação problema com um ponto de interrogação. Será inicialmente muito mais fácil de você elaborar todo esse processo, esse processo metodológico para você fazer adequadamente a sua pesquisa, eu tenho certeza. De onde surgem os problemas? Essa é a questão que você deve estar aí se perguntando. Veja, os problemas, eles nascem da vivência, não é isso? Nós temos experiência, eu tenho certeza que você tem as suas experiências na sua vida cotidiana, no seu trabalho. Muitas questões você se levanta, o porquê disso, o porquê daquilo, como isso acontece, de que maneira, não é assim? Você vive respondendo essas questões e nem se deu conta. Então, a pesquisa científica, ela parte disso. Lembram? Nós já falamos em aulas anteriores. Questionar. A partir de agora, você é um universitário. O acadêmico, ele tem que ter por hábito esse questionamento. E é isso que vai fazer, vai startar, vai dar início a esse processo metodológico. Esse questionamento que você estará puxando, extraindo de cada tema, de cada situação. E fazendo, é óbvio, a sua pesquisa, tá ok? Então, recomendo a você sempre começar com questionamento. Como se faz questionamento? Lendo. Lendo. Você só levanta questionamentos, só levanta dúvidas de processo, só tem questionamentos e situações em pesquisa se você tiver uma leitura prévia. Então, a primeira recomendação, mergulhe, tá? Mergulhe no assunto. Não é? Se jogue nessa piscina da pesquisa, não tenha medo, tá ok? Nade, eu tenho certeza que você vai sair um atleta disso daí. Entre de cabeça, comece a fazer as leituras. Hoje a facilidade é muito grande, você tem acesso à pesquisa através de livros online, físico, revistas, enfim, uma série de lugares onde você poderá estar enriquecendo o seu saber, o seu conhecimento prévio e aí sim, você poderá fazer levantamentos. É óbvio que muitas pesquisas, muitos problemas, já você traz com você de situações suas no trabalho ou de questionamentos de estudos que você já está fazendo. Depende do seu nível, de onde você está, do que você quer buscar. Fato é que você precisa elaborar esse problema, mas veja, como eu disse no início, é preciso muita atenção e precisão na sua formulação. Não se esqueça, pesquisa, lembram que a gente falou? Pesquisa é uma pergunta. Quem vai responder essa pergunta da pesquisa? Você. Então, tome muito cuidado na elaboração da pergunta.
Pense, não pense, professora, qual é a pergunta mais fácil? Não existe pergunta mais fácil, não existe pergunta difícil também. Existe a pergunta que você se propõe a responder. E você se propor a responder é através desse seu trabalho, dessa sua busca de conhecimento. Através do quê? Daquelas técnicas, tá lembrado? Aquelas técnicas de entrevista, de coleta de dados, de questionário, de livros, de bibliografia, de histórias de vida. É isso que vai trazer as informações para que você possa o quê? Elaborar o seu trabalho, que você possa efetivar o seu processo metodológico. Tá ok? Eu me ative bastante à questão de pesquisa porque ela é a mola propulsora de qualquer pesquisa. Eu tenho certeza que com um bom problema você vai conseguir atender a demanda que você tem aí por pesquisa, por elaboração de trabalhos acadêmicos. Vamos lá. Dentro do chamado processo metodológico, não é? Que é essa montagem do seu trabalho, nós temos aqui, eu havia dito no início, a formulação da hipótese. O que é uma hipótese? Uma hipótese é uma resposta antecipada, é uma provável resposta sua, você é o pesquisador, para aquela questão de pesquisa que você formulou. Deu para entender? Ou seja, você já tem alguma noção, alguma sugestão, alguma ideia do que seria a resposta para esse problema. Mas como posso fazer isso? Eu não tenho que pesquisar primeiro? Exatamente. Lembra do que eu disse? Qual é o segredo? O primeiro é leitura antecipada. Muitas vezes, dependendo do que você está fazendo, você já tem informação ou não tem informação. Não importa, você precisa ler a respeito, ver o que se fala sobre o que você está buscando e fazer o quê? Trazer tudo isso para você. E que você passe o quê? A analisar todo esse conteúdo que você adquiriu. Lembram quando a gente falou sobre conhecimento? Conhecimento empírico, a forma como raciocinamos sobre conhecimento? Então, agora está na hora de você começar a fazer isso. Junte essas peças, faça essa coleta de informações e aí sim, monte o seu projeto, o chamado processo metodológico. Faça o levantamento do problema e formule, não é, essa hipótese, essa resposta antecipada a esse problema. E o que eu faço com essa hipótese? O que é essa hipótese? Você tem que colocar essa hipótese, não é isso? O que? A prova. Você vai colocá-la de que maneira? Testando a validade. Você já deve ter ouvido muitas pessoas dizendo assim: eu preciso provar a minha tese, não é isso? Então, isso daí é mais para o nível de doutorado, não é? Os doutores é que provam teses, não é? Então, se você está nesse nível, realmente é isso que você terá que fazer, provar a sua tese. Mas quem não tiver, também estará buscando, não é? Essa prova de tese, estará buscando se isso que ele pensou para aquele problema realmente é validado ou não validado. Veja, você provar ou não, não invalida o seu estudo. Não se apavore. Você precisa pesquisar. Você precisa se debruçar sobre essa questão, sobre esses ensinamentos, sobre todas essas técnicas que foram passadas para você, até que você consiga o quê? Elaborar, não é? Esse enunciado dessa hipótese, que ele também é escrito, é óbvio, não é? A questão, o problema, a questão de pesquisa, eu te orientei que você faça na forma de pergunta. A hipótese não pode ser uma pergunta, ok? A hipótese é uma resposta, não é isso? Então, quando você dá uma resposta, ela é uma frase o quê? É uma frase afirmativa. Então, você vai afirmar alguma coisa sobre aquele problema, sobre aquela questão de pesquisa que você elaborou antecipadamente. Então, faça o quê? Faça frases, não é isso? Quando eu digo frases, veja bem, fique à vontade para escrever, escreva, escrever faz muito bem, vai te ajudar muito.
Faça, elabore frases, 1, 2, parágrafos, habitue-se a fazer isso. Será muito importante para esse processo. Conforme você for lendo, faça anotações, traga isso para o seu processo, para esse processo metodológico que você está em elaboração. E construa, né? Construa. Se você está elaborando, por exemplo, um estudo quantitativo, você vai o quê? Elaborar hipótese ou várias, você pode elaborar mais de uma, que vão ser comprovadas através de quê? Através de testes estatísticos, não é isso? Lembram-se dos estudos quantitativos? É isso que você está aplicando. Já nos qualitativos, a explicação da hipótese, não é isso? Você estará provando através de a compreensão, não é? A opinião dos autores que tratam desse assunto. Dependendo do qualitativo, você trará para comprovar a sua hipótese o quê? Aquelas entrevistas que você fez, não é isso? Elas juntas e também com os autores, elas vão te ajudar a você o quê? Fazer esse fechamento e o quê? Responder a sua questão de pesquisa e provar ou não a hipótese que te conduziu a essa verificação, que te encaminhou. Então, vejam, a situação problema e criar uma hipótese, uma provável resposta, será o fio condutor do seu trabalho. Se você simplesmente tiver um tema e resolver, eu vou escrever sobre esse tema, eu te pergunto, você vai escrever o que sobre esse tema? Você não sabe, você não vai saber, você vai começar a juntar um monte de informação, não é isso? É isso que nós falamos lá no início. Você precisa respeitar o processo metodológico, você precisa seguir. Então é necessário que você construa a situação problema, que você construa uma hipótese, só assim o seu trabalho terá clareza para você mesmo, porque senão você ficará perdido num mar de informações, né, que a gente chama, você não saberá nem diferenciar o que é um assunto, o que é um tema, você não vai conseguir saber a diferença. E eu tenho certeza que logo no início da sua pesquisa, você estará desanimado. Você vai achar que estudar não é uma coisa tão bacana quanto parece. Mas eu tenho certeza que isso será revertido se você seguir aqui as informações, os dados, a formulação de situação-problema, a formulação de hipótese dentro do tema que te foi proposto, dentro da informação que foi passada. Muitas vezes nós não queremos fazer pesquisa sobre o tema que foi proposto, mas veja, temos obrigações a cumprir. Se você está cumprindo tarefas dentro de uma disciplina, é claro que o professor, ele vai te especificar a pesquisa e ele estará te passando um tema inerente àquela disciplina que você está estudando, que você precisa se aplicar. Então não cabe aí, não é? Uma mudança sua. Não, mas eu gostaria de estudar outra coisa, professor. Não é? Você terá que trabalhar dentro daquele conteúdo, não é isso? Agora, muitas vezes, dependendo do nível que você está, do estudo que você está, bacharelado, pós, enfim, o que for, você tem até a liberdade de escolher o tema do seu trabalho. Tem liberdade de escolher a área que você vai abordar, que você vai se dedicar, que você vai se aprofundar no estudo, não é isso? Muitas vezes você estará numa situação dessa. Melhor quando você pode escolher, mas veja, a escolha nem sempre, não é, vai te favorecer ou não. Na realidade, fazer pesquisa é independente, você tem que ter a alegria de fazer a pesquisa, tem que ter a vontade, tem que ter certeza de que através da pesquisa é que você estará entrando na questão da aprendizagem. É onde você vai se aprofundar na aprendizagem, que foi o que você veio buscar, não é isso? Com a aprendizagem é que você vai adquirir conhecimento. E conhecimento, um dos elos do conhecimento
é você mergulhar nessa piscina da pesquisa, nessa piscina do processo metodológico, de você buscar informações, de você pesquisar livros, de você fazer leituras aprofundadas, de você ter realmente, como se diz, não é? Conhecimento de causa. Veja, por que estou batendo nessa questão do aprofundamento? Quando você está na universidade, quando você passou a ser um acadêmico e você tem que apresentar trabalhos, eles estão vinculados à pesquisa. Não há como fugir. Um trabalho simples que seja solicitado para uma tarefa, oriento você que faça dentro da melhor perspectiva científica, que você tenha capricho na elaboração desse trabalho, que as informações que você vai coletar, elas sejam reais, sejam verdadeiras. Nós estaremos falando na condução do curso como fazer isso. Estaremos te orientando como você pode fazer essa coleta sem que você tenha nenhum tipo de problema e que os seus trabalhos realmente sejam criativos, que os seus trabalhos tenham um resultado final bastante adequado, tanto para você, não é, em termos de retorno, quanto para a pessoa que solicitou, o seu mestre, o seu professor. Eu tenho certeza que ele vai adorar essa condução que você estará colocando nos seus trabalhos, em qualquer atividade de pesquisa, ou quando você, não é, na condução aí, nas suas comunicações, estiver sempre se referendando a pesquisas, a hipóteses, eu penso isto, eu estou fazendo uma formulação, eu estou elaborando, eu estou dando explicações para esse meu conhecimento, para essa minha tese, eu quero apresentar da melhor maneira possível essa minha visão sobre esse conteúdo que foi abordado. Então, o que falamos até agora foi o início dessa fase do processo metodológico. Nós vamos continuar com esse processo metodológico, abordando a coleta de dados, a análise de dados, até a conclusão e a redação final desse trabalho. Eu conto com você nesse acompanhamento, vai ser importante e eu tenho certeza que muita coisa vai ficar bem mais clara na orientação do trabalho final de todos os seus conteúdos que já estão, não é, aí especificados em cada disciplina, tá ok? Até lá!